Boa noite, irmãos. Que bom mais uma vez estarmos juntos para meditarmos sobre a palavra de Deus. Nessa quarta-feira de tantas confusões que estamos vivendo nos dias de hoje, a palavra que eu quero trazer para os irmãos é algo de bastante oportuno para os dias que estamos vivendo. Nós vamos falar um pouco sobre depressão. Depressão, que é um tema às vezes tido como tabu, como alguma coisa que é como alguma coisa que fere até os sentimentos daqueles mais cristãos, aqueles mais cheios de fé. Mas a depressão é algo que tem que ser visto como algo muito sério que a gente vive no meio da igreja. Especialmente nos dias de hoje, onde tanta coisa tem acontecido, especialmente nos dias de hoje, onde nós estamos aqui tão preocupados com esses acontecimentos dessa pandemia. A gente tem ouvido tanta coisa, tem ouvido tanta gente falar, e enfim, coisas assim terríveis acabam vindo à nossa alma, afetando o nosso bom ânimo, afetando todo o nosso dia. Afinal de contas, também ficar prisioneiro dentro de casa ou com todos os seus afazeres, com todo aquele movimento que você tinha até então, de repente tudo isso freia, tudo isso para. Aí a gente se vê num momento, se pega num momento tão difícil. O que eu faço agora? Então, a gente começa muitas vezes a pensar na própria vida, a pensar em tantas coisas, e isso pode nos entristecer. E eu quero falar um pouco sobre isso. E um dos exemplos bíblicos mais clássicos a respeito de quem vinha num ritmo tão alucinado, fazendo tantas coisas, correndo atrás de tantas situações, resolvendo tantos problemas, é a história do grande e extraordinário profeta Elias. No livro de 1 Reis, capítulo 19, eu vou dar um tempo para vocês indo pescando esse trecho aí na sua Bíblia. Abre lá em 1 Reis, capítulo 19. Nesse momento, o contexto da história é que Elias, depois de ter enfrentado todos os profetas de Baal, Jezabel, o rei Acabe, Elias fez tantos feitos maravilhosos e num dado momento Elias se chega triste e deprimido. Eu queria compartilhar com vocês esses trechos. Vamos lá, capítulo 19 de 1 Reis, nós vamos pegar a partir do verso 3. E diz assim: E vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi a vejo de Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Irmãos, o contexto aqui é que Elias, depois de ter vencido tantas batalhas, de ter feito tanta coisa maravilhosa, se vê agora deprimido, triste e sem forças, a ponto de pedir a morte. Olha só, um dos motivos, o principal motivo de que Elias estava assim tão depressivo, tão cansado, é que até aquele momento ele estava com os olhos envolvidos na batalha do dia a dia dele. Elias estava envolvido com toda uma situação, com toda uma história na qual ele precisava afrontar o rei Acabe, Jezabel, dos pecados que o povo de Israel estava cometendo. Elias, cheio de Deus, homem ungido, profeta de Deus, vai e enfrenta tudo com muita grande valentia. E chega num dado momento, depois que tudo acaba, parece que ele, com suas forças extenuadas, ele caminha para longe, se senta ao pé de uma árvore e fica triste e pede a morte. O problema é que Elias tirou os olhos de Deus, colocando nas circunstâncias de um dado momento. Elias pensou que sua vida dependia da vontade de Jezabel e não mais de Deus. O que muitas vezes ocorre com as nossas vidas, irmãos, e eu falo isso com muita propriedade, porque já vivi momentos de depressão na minha vida e síndrome de pânico. Então, eu sei
sei muito bem dizer o que estava passando aqui pelo coração de Elias. Muitas vezes, o que nós vemos no momento de depressão é que o que nós precisamos é voltar os nossos olhos para Deus. Voltar os nossos olhos para aquilo que é bom, voltar os nossos olhos para aquilo que é agradável a Deus, voltar os nossos olhos para aquilo que faz bem às nossas vidas e não para as coisas tristes, lamentáveis que a gente vê por aí. Ora, o mundo já em tremenda dificuldade, só notícias ruins que a gente vê nos jornais, só notícias ruins que a gente vê na televisão. Eu digo para as pessoas, desliga esse negócio. Vai assistir National Geographic, ou põe música, ou se alegre. Encha-se das palavras de Deus com hinos e salmos, ponha coisas que edifiquem a sua vida. Elias, nesse momento, está muito triste. O problema de Elias aqui é que ele está cansado. Muitas vezes o que nos leva à depressão é o cansaço. Muitas vezes o que nos leva à depressão é enxergarmos para nós mesmos e vermos a nossa incapacidade de enfrentar algum tipo de problema. Mas não é verdade. Creia no que eu estou te dizendo, não é verdade. Você não foi colocado no mundo para passar por esse tipo de situação. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a quem nós servimos, é muito certo que Ele, o Senhor nosso Deus, vai fazer de tudo para que você suba num nível muito mais elevado. O importante é que, nos momentos em que você se vê triste, o importante é que você faça uma reflexão. Olha o que acontece aqui com Elias. No verso 5 diz assim: E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Ora, pensa uma coisa. Muitas vezes o que está faltando para a gente é uma boa alimentação. É compartilhar o pão com alguém. Muitas vezes na nossa depressão queremos estar sozinhos, queremos estar longe de todos, enfiarmos numa caverna como Elias se enfiou numa caverna. Mas pode ser até bom por um momento. Pode ser até bom. Não vou dizer que não seja totalmente ruim. Mas o importante é que quando você vá nessa caverna, que você use esse momento teu de reflexão, sozinho, e desabafe com Deus. Chegue diante de Deus e coloca todas as tuas ansiedades, coloca diante de Deus aquilo que você está vivendo naquele momento. Não tenha medo de falar a Deus sobre aquilo que você está sentindo, sobre aquilo que está lhe doendo nesse momento. Não tenha medo de chegar diante de Deus e, se for preciso, esbravejar, falar, comentar com Deus sobre o teu dia, sobre o que você está vivendo, sobre aquilo que você está fazendo. Não tenha medo disso. Deus está pronto para te ouvir a qualquer momento. É isso que nós esquecemos. Sabe, muitas vezes, por um problema de depressão, a gente ouve as pessoas dizerem tantas bobagens a respeito disso, que é fingimento, que vai trabalhar, vai isso, vai aquilo outro. Eu sei que também não é verdade. Sabe, eu vou falar um pouco do que aconteceu comigo. Eu estava passando por um momento muito difícil e eu compartilhei isso com uma pessoa e eu ouvi dela o seguinte: a depressão é a porta de entrada da falta da fé. Nossa, velho, que palavra boa que eu podia ter ouvido naquele momento. Que palavra extraordinária que aquele irmão me deu. Eu nem um pouco em estado aceitável fui compartilhar alguma coisa e esse abençoado irmão diz assim para mim, no alto da sua autoridade, no alto da sua sabedoria, vem me dizer: a depressão é a porta de entrada da falta de fé. Oh, que irmão abençoado. Muito obrigado, irmão, muito obrigado. Por outro lado, eu já vivi uma outra situação. No meio de uma síndrome de pânico, eu lembro que eu tinha saído de casa com a Tânia e as crianças, estávamos no carro indo para São Paulo, passado umas
3 ou 4 quadras de casa, eu encostei o carro no meio-fio, parei, desliguei o carro e travei. Num medo, com pânico de que tudo poderia acontecer. Na minha cabeça eu tinha a impressão de que ia cair um avião em cima do carro. Não deixava ninguém sair do carro, eu não conseguia nem ir para frente nem para trás, fiquei travado ali. A muito custo, eu fui para o lugar da Tânia, a Tânia veio para o lugar do motorista, fizemos uma mágica lá dentro para mudar de lugar. A Tânia quis sair do carro para dar a volta para ir para o lugar do motorista, eu não deixei, porque eu dizia a ela, vai passar um carro, vai te atropelar, vai te matar. As crianças atrás ficaram preocupadas, o Lucas e a Karina estavam lá preocupados comigo, eu chorando, nervoso, mas enfim chegamos em casa. Chegamos em casa, qual foi a atitude? Todo mundo junto, todo mundo perto, entendendo aquilo que eu estava passando, e eu fiz aquilo que todo crente precisa fazer. Você vai dizer assim, pastor, você orou? Eu falei, não orei. Pedi socorro. Pedi socorro para os irmãos. Liguei para os irmãos mais chegados. Naquele dia, quem veio me socorrer foi o pastor Welton. O pastor Welton saiu da casa dele, veio até a minha casa e foi lá, chegou no meu quarto, estava tudo apagado, tudo luz escura e tal. O Welton chegou. E lá conversamos sobre um monte de coisa. Conversamos, fomos batendo papo, conversando, eu disse o que aconteceu, rimos um pouco daquela situação, aí nós oramos, eu fui me tranquilizando, aí eu consegui sair do quarto, tempo mais tarde me despedi do Welton, e ele foi embora. Fui procurar ajuda médica, a coisa tinha sido muito séria, fui procurar ajuda médica, e do médico eu ouvi uma coisa muito interessante. Fui medicado, mas eu ouvi uma coisa muito interessante. Ele disse assim, Marcos, sabe qual é o teu maior problema? Orgulho. Eu falei assim, nossa, será que eu preciso ouvir isso? Ele falou assim, admita as suas incapacidades. Admita as coisas que você não consegue fazer. Admita que você precisa de ajuda. Eu precisei ouvir isso de um psiquiatra. Quando Deus já me dizia isso há muito tempo. Quando Deus já me dizia que eu tenho minhas limitações, que eu preciso buscar ajuda e daquilo que eu não consigo fazer, Deus pode fazer. Deus pode fazer infinitamente mais do que nós imaginamos. E eu aprendi uma lição muito grande nesse dia. E eu busquei ajuda. Busquei irmãos. Busquei os pastores da igreja, os meus pastores. E eles estiveram comigo. E a gente orava, lia a Bíblia. Nós ríamos, saíamos juntos. Não me escondi. A partir daquele dia, diante de pessoas idôneas, diante de pessoas que eu confiava e que ainda confio, eu pude me abrir e mostrar aquilo que eu estava sentindo. Muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos tão sozinhos, nós nos sentimos tão exauridos. O dia a dia nos ocupa com tantas tarefas e nós vamos tentando resolver todas as situações. Nós vamos tentando fazer com que a vida seja resolvida na força do nosso braço, quando o nosso Deus diz, o meu fardo é suave, o meu fardo é leve, entrega para mim. O próprio Jesus dizendo isso. O próprio Jesus te dando uma lição de que Ele está pronto para estar caminhando com você. No caso de Elias, ele percebe claramente mais tarde de que o que ele estava passando nada mais era do que um cansaço absoluto de toda aquela batalha. E nos momentos de cansaço, a melhor coisa que tem que fazer é realmente dormir. Foi como que ele fez. Ele dormiu, comeu, bebeu, ele voltou a dormir, acordou, comeu, bebeu. O anjo de Deus continuou cuidando dele. Uma coisa errada Elias aqui fez. No início do capítulo 19, ele diz que ele despediu o moço, aquele rapaz que acompanhava ele em todos os momentos. Sabe, irmão, se você está num momento de tristeza, a pior coisa que você faz é se isolar. Busque as pessoas que você confie. Busque as pessoas que você
tem proximidade. Especialmente nos dias de hoje, né? Se você não está podendo sair de casa, não está podendo ir para algum lugar ou outro, use o telefone. Temos a facilidade da internet, temos a facilidade de fazer lives ou de fazer videochamadas, temos essa facilidade. Não deixe de se comunicar com as pessoas. Alegre-se. Alegre-se em Cristo. Alegre-se com tudo que Deus ainda já fez pela tua vida. Mas você pode me dizer, o senhor não sabe, os problemas que eu estou passando são grandes demais. Olha, eu vou me atrever a dizer para ti uma coisa, que nenhum problema é maior do que você. Nenhum problema é maior que você, filho de Deus. Não é. Creia nisso. O que você precisa fazer, na maior parte das vezes, é aproveite esse momento que você está parado, aproveite esse momento em que você está só refletindo, reflita coisas positivas a teu respeito. Reflita que os problemas que você está passando são apenas problemas que vão te levar adiante. São situações que vão te levar a um degrau muito superior àquele que você está. Depende da maneira como você quer chegar. Depende da maneira como você encara esse problema que você está vivendo. Depende da maneira como você encara essa pandemia que está correndo aí pelo mundo. Sabe, irmãos, pandemia pior do que esse coronavírus é a pandemia do medo, é a pandemia do isolamento, é a pandemia da solidão diante de tantas pessoas. Muitas vezes nos sentimos sozinhos por conta de que não enxergamos adequadamente quem está ao nosso lado. Quem está ao nosso lado são aquelas pessoas que Deus quer que estejam do nosso lado. Então, quando temos essa consciência de que Deus coloca para nós pessoas que são nossas amigas, não há tesouro maior do que entender essa verdade. Não tem. Sabe? E mesmo nos momentos de solidão, eu quero lembrar com vocês momentos em que você, ao invés de... Quando você está sozinho, ao invés de você ficar pensando nas coisas negativas da tua vida, seja dívida, seja desemprego, seja doença, comece a pensar no que você pode fazer para solucionar essas questões. E se você não encontra em você capacidade para solucionar esses pontos, o segredo está em buscar ajuda em quem você confia. Não ser orgulhoso como eu estava sendo. Busque ajuda, busque socorro. Chegue-se a Deus, que Deus vai ouvir. E se você está com queixas de Deus, aponte para Deus as suas queixas. Fale para Deus o que você está sentindo. Ora, por que não? Deus não conhece teu coração? Lógico que conhece. Então, chegue-se diante de Deus, chegue firme e forte diante de Deus e fale com Ele. E Elias estava experimentando tudo isso. Elias estava se sentindo um fracassado. Ele diz assim no verso 4, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ó Senhor, ó Senhor. Ele estava triste, ele estava deprimido, porque ele ouviu, uns versos anteriores, ele ouviu que Jezabel ficou muito bravinha com ele. Jezabel ficou muito irritadinha porque ele destruiu os profetas do Deus que aquela maluca lá servia. E Elias, que tinha feito tantas coisas, tantas maravilhas, fica com medo da palavra da mulher de Acabe. Mas era honesto da parte de Elias que ele se sentisse assim. Era tão honesto que Deus manda um anjo para servi-lo. Irmão, se o teu sentimento é honesto, Deus vai te socorrer. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Busque ajuda. Busque estar com quem realmente te ama. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que quando Jesus fala assim, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Bom, Jesus, eu sei que nesse mundo eu terei aflições, bacana, mas minha vida tem sido uma aflição constante. Nossa, eu penso assim,
Olha, eu já passei por poucas e boas, mas sabe qual é o perigo do sentimento de depressão e de tristeza? É nós somente lembrar daquilo que nos faz tristeza. Tinha uma música do mundo aí, que cantava um cantor aí das antigas, tempo da Bossa Nova, coisa assim, chamava Agostinho dos Santos. Esse cantor, ele tinha uma música que dizia assim, numa parte do refrão: tristeza não tem fim, felicidade sim. Nossa, velho, que coisa horrorosa. Tristeza não tem fim. Muitas vezes nós nos pegamos no dia nesse sentido. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Olha que música boa para se ouvir. Olha que situação bacana para se prestar atenção. Olha que coisa boa para se ouvir. Foge disso. Nesses dias que nós estamos em casa, todos em quarentena, que já virou sei lá o quê, busque coisas que alegrem a tua alma, sabe? Não deixe de se vestir bem, não fique de pijama o dia todo. Vista uma roupa bacana, como se você fosse estar saindo para passear. Vista-se bem, sinta-se bem, toma um banho, passa um perfume, fica cheiroso, fica cheirosa e fique assim dentro de casa. Não fique descabelado, não. Bola para frente, vamos enfrentar os problemas que nós temos aqui pela frente com Jesus do nosso lado. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. O Espírito Santo que habita em você te renova dia após dia. Creia nisso. Creia nisso. Não fique nessa de baixar a bola, de achar que o mundo vai cair sobre você. Não vai. Agora, é importante também dizer que muitas vezes a causa da nossa depressão, às vezes é um pecado não confessado. Às vezes a causa da nossa depressão é uma situação da qual nós estamos vivendo e não queremos enfrentar por medo de alguma coisa. Então, meu irmão, aí a situação não difere muito daquilo que eu estava falando até agora. Se é um pecado não confessado, chegue-se a Deus, mostre-se diante de Deus, que um coração contrito, um coração arrependido, Deus não resiste. Deus vai te socorrer, Deus vai perdoar você. Por isso é importante, como eu disse logo no começo, que se você tem alguma coisa para dizer, diga imediatamente, fale com ele. Se tiver que se queixar, se queixe. Se você quiser tecer uma linha de desculpas pelos problemas que você causou, não tem problema, se justifique diante de Deus. Olha, Senhor, eu aprontei isso porque na realidade eu estava pensando em outra coisa. Dê as desculpas que você quiser diante de Deus. Mas se abra diante de Deus. Mostre-se diante de Deus. E Ele vai vir e vai te curar. Aconteceu assim com Jó. Jó estava passando por todos aqueles momentos, chega num dado momento que ele vem e desabafa diante de Deus. É um capítulo inteiro do livro de Jó, Jó falando que, por que isso está acontecendo comigo, por que isso me aconteceu, eu era um cara justo, eu era um cara bacana, eu era um cara legal, tinha família, tinha tudo, agora acabou tudo, estou aqui cheio de doença. Ele se queixou e Deus estava ali ao lado dele e Jó sabia da presença de Deus. Deus ouviu tudo o que Jó falou. Quando Jó termina de falar, Deus vem e diz assim: terminou, Jó? Terminou de falar? Posso falar? Posso falar, Jó? Aí Jó disse: tá bom, pode falar. Aí Deus vem e começa a mostrar para Jó a grandiosidade dele e também a grandiosidade de Jó inserido no mundo de Deus. Leia esse trecho de Jó. É extraordinário. Está lá no finzinho do livro de Jó. Quando Deus começa a conversar com Jó. Parece num primeiro momento que Deus está sendo duro com Jó, mas não. Deus está mostrando para ele, para Jó,
que ele, Deus, tem tudo sob controle e de que ele, Jó, faz parte de toda uma manifestação de Deus em todo o mundo e você é a manifestação do amor de Deus para todos e, primeiramente, para você mesmo. Deus é a manifestação primeira de que você é aquele que Deus ama. Você é a manifestação de Deus em primeira instância para você, para depois para a tua casa, para a tua família, para a igreja e para todo mundo. Porque a igreja de Deus primeiro se faz em você, porque Deus vem habitar no teu coração, Jesus vem habitar no teu coração, fazendo de você tabernáculo de Deus. E o tabernáculo de Deus é fonte de toda alegria. É no tabernáculo de Deus que buscamos a paz. É no tabernáculo de Deus onde buscamos a oração. É no tabernáculo de Deus onde buscamos a alegria. Por isso que eu também me sinto muitas vezes, assim, estou mais chateado nesse momento, porque, por um lado, eu sinto que esse momento que nós estamos vivendo nesses dias tem sido, por um lado, muito bons, no sentido de que eu estou tendo mais tempo para ler a palavra, para meditar a palavra, para estar um pouco mais introspectivo, um pouco mais dentro de mim mesmo para poder falar com Deus. Mas, por outro lado, também, eu sinto falta da igreja, do convívio dos irmãos. Como é gostoso. Se a câmera pudesse virar, a visão que eu estou tendo é de várias cadeiras vazias. Uma igreja vazia, 100 pessoas. E isso é tão triste. Mas eu sei que, por outro lado, você está aí me ouvindo, você está aí nos acompanhando pela internet. A palavra que eu deixo para vocês, meus irmãos, e finalizando, é que Elias, naquele seu estado depressivo, ele fez algumas coisas importantes. A primeira delas foi não se esconder de Deus. A segunda delas foi que ele procurou Deus para desabafar. E, finalmente, ele procurou o monte de Deus. No verso 8. Elias superou seu estado depressivo porque Deus mandou para o lugar de revelação, o Monte Horebe, o monte de Deus. A revelação, esta vez, não foi do tipo normal do seu ministério, mas num ciclo tranquilo e suave. Apesar de tudo, Deus não abandonou. Ainda há muito serviço para fazer. Você, meu irmão, tem muita coisa para fazer. Na sua casa, na sua vida, com todos que te cercam, em paz, em felicidade, em harmonia. Não fuja dos teus compromissos, não fuja da verdade de Deus em tua vida e não fuja, especialmente dos irmãos. Precisando de ajuda? Chame a gente. Liga aqui na igreja, se precisar ligar, liga para os pastores. Vocês sabem que todos aqui sabem o telefone de todos, é só ligar aqui na secretaria que nós estamos à disposição de você para orar, para estar te ouvindo, para ouvir teu desabafo e creia, ninguém irá rir do teu problema. Os teus problemas são os nossos problemas também. Estamos aqui para orar junto, para caminharmos juntos e nesses dias onde de repente se a tristeza está vindo, força, bola para frente e vamos em frente, porque para Deus, o impacto de Deus nas nossas vidas é para sempre caminharmos para frente. Irmãos, eu gosto de usar uma frase, para trás nem para pegar impulso. Amém? Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, Pai. Que todos sejam cheios de atitude, Senhor Deus. Que todos estejam cheios, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, com aquele sentido forte, Senhor Deus, de guerreiros e valentes em Teu nome, Senhor Deus. Daqueles que não esmorecem, Senhor Deus, diante de nenhuma situação. E que nos momentos de tristeza, Senhor Deus, sabe que o Senhor é fiel e justo. Sabe que o Senhor é aquele que ouve, que tem aquela voz, que tem aquele ouvido extraordinário para nos ouvir em todo aquilo que estamos falando, Senhor Deus. E que diante de Ti podemos nos abrir o nosso coração, falar aquilo que estamos sentindo sem nenhum medo de sermos recriminados. Porque sabemos que depois de nos ouvir, o Senhor tem uma palavra extraordinária para nos dizer. E eu quero dizer agora em nome de Jesus, irmãos, Jesus tem uma coisa para te dizer agora. Ele está te dizendo assim,
Vem cá, meu filho, deixa eu te dar um abraço. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe nesses dias, sejamos fortes e firmes, Deus está conosco e pode ter certeza, a igreja vai sair muito mais vitoriosa nesses momentos que estamos vivendo. Nunca o mundo viu a igreja como está vendo nos dias de hoje. Amém? Glória a Deus, Deus te abençoe.